Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 31. Última carta de Paulo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 9 a 11 e 13. Do tribunal de César, Paulo voltou para sua cela sabendo que havia ganho para si apenas uma breve trégua. Seus inimigos não descansariam até que conseguissem sua morte. Mas sabia também que durante algum tempo a verdade triunfara e que ele havia proclamado um Salvador crucificado e ressurgido perante a vasta multidão que ouvira suas palavras, o que era em si mesmo uma vitória. Iniciara-se naquele dia uma obra que cresceria e se fortaleceria, e que o imperador de Roma, com toda a sua pompa e poder, em vão procuraria destruir ou impedir. O discurso do apóstolo tinha ganho para si muitos amigos, e ele foi visitado por algumas pessoas de posição que consideravam sua bênção de maior valor do que o favor do imperador do mundo. Mas havia um amigo por cuja simpatia e companheirismo ele ansiava naqueles últimos dias de provações. Esse amigo era Timóteo, a quem ele confiara o cuidado da igreja de Éfeso e que, portanto, fora deixado para trás quando ele fez sua última viagem a Roma. A afeição entre esse jovem colaborador e o apóstolo começou com a conversão de Timóteo através dos trabalhos de Paulo, e o vínculo tinha se fortalecido à medida que eles partilhavam juntos as esperanças, perigos e labutas da vida missionária, até que ambos pareciam ser apenas um. A diferença de idade e de caráter fez seu interesse e amor mútuo mais sincero e sagrado. O ardoroso zelo e indomável espírito de Paulo encontrava repouso e conforto no meigo, submisso e retraído caráter de Timóteo. O fiel ministério e terna amizade desse jovem companheiro havia iluminado muitas horas escuras da vida do apóstolo. Tudo o que Melancton era para Lutero, tudo o que um filho poderia ser para um amado e honrado pai, isto era Timóteo para o sofrido e solitário apóstolo. E agora, sentado dia após dia em sua lúgubre cela, sabendo que por uma palavra ou um simples aceno do tirano Nero sua vida seria sacrificada, Paulo pensou em Timóteo e resolveu chamá-lo. Mesmo em circunstâncias favoráveis, vários meses passariam antes que Timóteo, vindo da Ásia Menor, pudesse chegar a Roma. Paulo sabia que sua vida, mesmo por um só dia, era incerta e temia que Timóteo chegasse tarde demais ou hesitasse pelo medo dos perigos da viagem. Tinha importantes conselhos e instruções para o jovem obreiro, a quem havia sido confiada tão grande responsabilidade e, enquanto instava para que viesse sem demora, ditou o derradeiro testemunho, pois talvez sua vida não fosse poupada para proferi-lo de viva voz. Sua alma estava cheia de terna solicitude por seu filho no Evangelho e pela igreja sob seu cuidado, e sinceramente procurou impressionar Timóteo com a importância da fidelidade ao seu sagrado encargo. As palavras de Paulo a Timóteo se aplicam com igual força a todos os ministros de Cristo até o fim do tempo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Esta solene recomendação para alguém tão zeloso e fiel como Timóteo é um testemunho enfático da grande importância e responsabilidade do ministério evangélico. O apóstolo intima Timóteo, por assim dizer, perante o tribunal da justiça infinita e da maneira mais impressionante o exorta a pregar a palavra, não os costumes ou dizeres dos homens, mas a palavra de Deus. Pregá-la como alguém absolutamente sério, quer seja oportuno, quer não.
quando quer que seja apresentada uma oportunidade, em tempos determinados e ocasionalmente, para grandes congregações ou para círculos privados, pelo caminho ou nas casas, diante de amigos e inimigos, para um só homem ou para muitos. Quer possa falar com segurança ou em meio a agruras e perigos, reprovações e perdas. Timóteo sofria de enfermidades físicas, e o apóstolo, terno e compassivo como era, achou necessário adverti-lo a não negligenciar nenhum dever neste sentido. E temendo que sua disposição suave e dócil pudesse levá-lo a esquivar-se de uma parte essencial de sua obra, Paulo o exorta a ser fiel em reprovar o pecado, e mesmo repreender com firmeza aqueles que eram culpados de pecados graves. Todavia, ele deve fazer isto com toda a longanimidade e doutrina, deve manifestar a paciência e o amor de Cristo, e deve explicar e reforçar suas reprovações e exortações pela palavra de Deus. Odiar e reprovar o pecado e, ao mesmo tempo, manifestar piedade e ternura pelo pecador é uma tarefa difícil. Quanto mais ardorosos nossos esforços para atingir santidade de coração e vida, mais aguda será nossa percepção do pecado e mais decidida nossa reprovação de qualquer desvio do que é correto. Devemos acautelar-nos contra a indevida severidade para com o malfeitor, mas conquanto devamos procurar animá-lo em cada esforço para corrigir seus erros, devemos ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado. Embora seja necessário paciência e necessário amor cristão para com o errante, há constante perigo de manifestar tão grande tolerância por seu erro, que ele se considere não merecedor da reprovação e rejeite como desnecessária e injusta. Ministros do Evangelho, cujo caráter em outros aspectos é quase sem falhas, frequentemente causam grande dano, permitindo que sua tolerância pelos que erram degenere em intolerância por seus pecados. Com esta maneira complacente, eles desculpam e dissimulam o que a palavra de Deus condena, e depois de certo tempo tornam-se tão cegos que chegam a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. A única salvaguarda contra estes perigos é acrescentar à paciência piedade, reverenciar a Deus, seu caráter e sua lei, e ter sempre em mente o seu temor. Pela comunhão com Deus através da oração e a leitura de sua palavra, devemos cultivar tal senso da santidade de seu caráter que consideremos o pecado como ele o considera. A piedade conduz ao amor fraternal, e os que não a acariciam certamente estarão em falta com o amor. Aqueles que embotaram suas percepções morais pela pecaminosa tolerância para com os que Deus condena, em breve cometerão pecado maior, pela severidade e aspereza para com aqueles que Deus aprova. Vista através do meio-termo pervertido de um espírito não consagrado, a própria integridade e fidelidade do verdadeiro cristão parecerá censurável. Pelo orgulho da sabedoria humana, pelo desprezo para com a influência do Espírito Santo e aversão às humildes verdades da palavra de Deus, muitos que professam ser cristãos e que se acham competentes para ensinar a outros serão levados a se desviar dos requisitos divinos. Declarou Paulo a Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O apóstolo não se refere aqui aos declaradamente religiosos, mas a cristãos professos que condescendem com a inclinação até que são escravizados por suas próprias paixões desenfreadas, conduzidas de várias paixões. Os tais desejam ouvir doutrinas que não interfiram em seu procedimento pecaminoso ou condenem suas inclinações para o amor aos prazeres. Portanto, são ofendidos pelas claras palavras dos fiéis servos de Cristo e preferem aqueles mestres que os louvem e lisonjeiem em vez de reprovar seus pecados. Esses mestres eles amontoam para si mesmos como favoritos especiais. Mesmo entre os professos ministros de Cristo, há muitos que não pregam a palavra,
mas as opiniões de homens. Desviaram seus ouvidos da verdade. O Senhor lhes tem falado em sua palavra, mas eles não se preocupam em ouvir a sua voz, porque ela condena suas práticas. Em seus 10 sagrados preceitos, Deus outorgou uma regra para a vida humana, uma lei da qual Cristo declara que nem um jota ou um tio se omitirá de suas reivindicações sobre os homens através de todas as gerações até o final do tempo. Esta lei é ainda a norma de vida do crente, a condenação dos pecadores. Esta lei Cristo veio engrandecer e tornar gloriosa. Ele mostrou que ela se baseia no amplo fundamento do amor a Deus e ao homem, e que a obediência aos seus preceitos abrange todo o dever do homem. Em sua própria vida, ele deu aos homens um exemplo perfeito de obediência à lei de Deus. No Sermão da Montanha, Cristo mostrou como os requisitos da lei se estendem além dos atos exteriores e toma conhecimento dos pensamentos e intenções do coração. Esta lei, se obedecida, levará os homens a renegar a impiedade e as paixões mundanas e a viver no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas o inimigo de toda justiça tem levado cativo o mundo e o tem levado a anular a lei de Deus. Como previu Paulo, o povo tem se desviado das claras e esquadrinhadoras verdades da palavra de Deus e, tendo coceira nos ouvidos, têm acumulado para si mesmos mestres que lhes apresentam as fábulas que eles desejam. Esses mestres espezinham o 4º mandamento, e em vez do dia que Deus abençoou e santificou, eles honram um dia que ele não ordenou e no qual ele não descansou. O primeiro dia da semana, cuja santidade repousa inteiramente sobre a autoridade de homens, é observado como dia santo igualmente por católicos e protestantes, em vez do dia que Deus separou e sobre o qual ele pôs sua bênção. Assim, o Criador do mundo é insultado, e Satanás ri em triunfo ante o sucesso de seus enganos. Com o constante desprezo pela santa lei de Deus, há uma progressiva aversão à religião, um aumento de orgulho, amor aos prazeres, desobediência aos pais e tolerância própria, e homens pensantes em toda parte estão interrogando ansiosamente: o que se pode fazer para corrigir esses alarmantes males? A resposta se encontra na exortação de Paulo a Timóteo: prega a palavra. Nesta palavra estão os únicos princípios seguros de ação. É ela um transcrito da vontade de Deus, uma expressão da sabedoria divina. Ela abre à compreensão do homem os grandes problemas da vida. Provar-se-á um guia para todos os que lhe derem ouvidos, livrando-os de arruinarem a vida em desorientados esforços. Deus fez conhecida a sua vontade, e é absoluta insensatez da parte do homem mudar ou mesmo questionar o que saiu de seus lábios. Depois de ter falado a infinita sabedoria, não pode haver mais dúvidas para o homem agir, nem alternativas vagas a serem por ele seguidas. Todos os interesses do tempo e da eternidade estão envolvidos em uma franca e sincera conformidade da mente e da vontade com a expressa vontade de Deus. A obediência é o mais elevado ditame da razão e também da consciência. Aqueles que preferem ouvir outras vozes e seguir outros guias voltar-se-ão para as fábulas e, confiando nelas no dia de Deus, se depararão com infinita perda. Paulo continua sua exortação: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora que Paulo é chamado a encerrar sua carreira, ele deseja que Timóteo tome o seu lugar e guarde as igrejas das fábulas e heresias de Satanás e de seus agentes. Paulo sabia que o inimigo procuraria por todas as formas afastar aquelas igrejas da simplicidade da verdade. Ele, portanto, admoesta a fugir de todo o interesse e embaraço temporal que o impediria de entregar-se inteiramente a esta obra, a suportar de bom grado a oposição, o opróbrio e a perseguição a que estaria exposto por sua fidelidade, e a dar prova cabal de seu ministério,
pelo emprego de todos os meios ao seu alcance para fazer o bem às almas de homens por quem Cristo morreu. Paulo jamais teve medo ou se envergonhou de confessar a Cristo diante dos homens. Não estivera em nenhuma posição duvidosa, mas sob todas as circunstâncias havia se colocado sem hesitação ao lado da justiça e retidão. Sua própria vida era uma ilustração viva das verdades que ensinava, e nisto repousava seu poder diante do povo. A voz do dever era para ele a voz de Deus. Acariciando em sua própria alma os princípios da verdade, ele nunca recuava de mantê-los em plena vista do mundo. Sua alma estava sempre imbuída de um senso profundo e permanente de sua responsabilidade diante de Deus, e ele vivia em íntima e constante comunhão com aquele que é a fonte de justiça, misericórdia e verdade. Apegava-se à cruz de Cristo como sua garantia única de sucesso. O amor de Cristo era o motivo onipresente e morredouro que lhe dava vitória em seus conflitos com o eu e o poder de Satanás, em suas lutas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, em labores constantes, ao avançar contra a hostilidade do mundo e o fardo de suas próprias enfermidades. O que a Igreja necessita nestes dias de perigo é de um exército de obreiros que, como Paulo, se tenham educado para a utilidade, que tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus e que sejam cheios de fervor e zelo em seu serviço. Necessita-se de homens preparados, refinados, santificados e abnegados. Homens que não se esquivem a provas e responsabilidades, mas que ergam os fardos onde quer que sejam encontrados. Homens que sejam corajosos e fiéis, homens que tenham a Cristo formado dentro de si e que, com os lábios tocados pelo fogo sagrado, preguem a palavra em meio aos milhares que estão pregando fábulas. Por falta de tais obreiros, a causa de Deus definha, e erros fatais como veneno mortal pervertem a moral e minam as esperanças de grande parte da raça humana. Quando os fiéis e exaustos porta-bandeiras estão imolando a vida por amor à verdade, quem irá à frente para lhes ocupar o lugar? Aceitarão nossos jovens o sagrado encargo das mãos de seus pais? Estão eles agora se preparando para preencher os claros que se apresentam pela morte dos fiéis? Será a exortação do apóstolo aceita? Será ouvido o chamado ao dever em meio dos incentivos ao egoísmo e ambições que seduzem a juventude? Paulo conclui sua carta com várias mensagens pessoais e de novo repete o urgente pedido para que Timóteo use de toda a diligência para ir ao seu encontro sem demora e, se possível, antes do inverno. Descreve sua solidão motivada pela deserção de alguns amigos e a ausência justificada de outros, e para que Timóteo não hesitasse pelo receio de que a igreja de Éfeso necessitasse de seus trabalhos. Paulo afirma que já havia despachado Tíquico a fim de preencher a vaga em sua ausência. E então acrescenta o comovente pedido: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Em sua segunda detenção, Paulo foi capturado e levado tão repentinamente que não teve oportunidade de apanhar seus poucos livros e pergaminhos, ou mesmo sair com sua capa. E agora o inverno estava se aproximando, e ele sabia que sofreria frio em sua úmida cela de prisão. Ele não tinha dinheiro para comprar outra veste e sabia que seu fim poderia vir a qualquer momento, e com sua costumeira abnegação e temor de sobrecarregar a igreja, desejava que ela não incorresse em nenhuma despesa por sua causa. Depois de descrever as cenas de seu julgamento já passado, a deserção de seus irmãos e a mantenedora graça de um Deus que guarda o conserto, e depois de enviar saudações aos fiéis colaboradores, Paulo termina recomendando seu estimado colaborador Timóteo à guarda do Supremo Pastor, o qual, mesmo que os subpastores sejam abatidos, cuidará ainda de seus servos e de seu rebanho.